Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos começar com um assunto sério, tá? O assunto é muito sério. Arrasar com a fé das pessoas nunca é bom, não é legal, não deve se fazer isso. E teve uma pessoa que me chamou no Instagram do Mormon Uma Ova. Se você ainda não segue, vai lá no Instagram, Mormon Uma Ova, tá? É o nome, Mormon Uma Ova, você já vai ver, pode mandar mensagem ali. E teve uma pessoa que mandou mensagem, não sei quem é, mas tal, viu o nome e tudo, mas não a conheço. E aí ela falou, pare de destruir a fé das pessoas. Então vamos lá. As pessoas que acreditam na corporação Mormon, que é sobre o mormonismo que a gente fala aqui nesse podcast, as pessoas que seguem o mormonismo, elas fazem às vezes porque gostam, porque preencheram-se com algo que estava buscando e ali encontrou alívio, ou seja, o que for para o que está precisando. Quando alguma dessas pessoas que foi algum dia para a igreja Mormon fazer parte lá, ou porque é o que eu estou falando, né? Se for, às vezes vai porque se preencheu com algo, tal, ou buscou algo e encontrou respostas ali para alguma coisa, alívio, consolo, aí às vezes a pessoa vai. Então, se essa pessoa, vamos supor que uma pessoa estava buscando tudo isso e ela entrou para a corporação Mormon, para a igreja Mormon. Aí ela começou a fazer todas as coisas que a igreja prega, ensina, pede para fazer, os mandamentos, as regras, segue tudo lá. Aí vamos supor que ela passa, vamos só dar um exemplo ali, pode ser qualquer tempo, né? Vamos supor que ela fica 20 anos na igreja. Só que com 20 anos, seguindo tudo isso, ela servia lá na igreja, nas coisas que pediam para ela fazer, ela ia pro templo, tinha recomendação, pagava o dízimo, aquelas coisas todas, tinha um chamado na igreja, ajudava os missionários, pregava, não sei o que tem, ajudava, dividia com os missionários, dava aulas, limpava a capela, né? Tudo que se faz lá, né? E ela tem a fé. Durante todo esse tempo, é a fé da minha vida. O mormonismo é a fé da minha vida, é a fé da minha vida, defendo essa fé, e ela está lá definitivamente pronta para estar fazendo o que ela quer seguir a fé dela, acreditar na fé dela, que é o mormonismo. Voltando, né, como eu estava falando, às vezes chega a 20 anos, por exemplo, ela está lá com 20 anos na igreja, sendo uma pessoa dessa forma que eu estou falando para vocês. Firme em tudo ali. E de repente, ela se depara com 20 anos fazendo tudo isso. É um exemplo que eu estou dando, tá? De alguém assim. Com 20 anos lá, ela se depara com informações que não ensinaram para ela lá. Uma mísera informação. Ela se depara, por exemplo, com uma figura na internet escrita assim: Joseph Smith criou várias versões da primeira visão. Pronto, só isso. Lógico, aquela figura ali, o que ela leu, dando um exemplo, se fosse uma figura escrito isso, tal, que ela se deparou, aquilo ali pode acender uma luzinha na cabeça dela. E ela fala assim: peraí, não é possível, lógico que não é verdade, eu sigo há 20 anos aqui, essa é a fé da minha vida, o mormonismo é a fé da minha vida. Só que ela se depara com aquilo ali. Ela tem dois caminhos a seguir, baseado no que ela acredita. Esses dois caminhos são deixar isso pra lá, e é só alguém que escreveu essa baboseira aí que Joseph Smith criou várias versões da primeira visão, é só ele deixar pra lá e continuando seguindo fielmente à risca a fé que ela tomou pra ela, que é o mormonismo. Esse é um caminho. Ou ela tem o outro caminho, que é o que a minoria vai atrás. Segue esse caminho a minoria, que é: peraí, deixa eu ver se realmente tem coisa atrás disso. Deixa eu ver se isso é verdade. Deixa eu pesquisar mais. Deixa eu ir a fundo.
Então, nesse exemplo, eu queria que a gente fosse por esse exemplo dessa pessoa, que ela se deparou com essa informação. E a gente vamos supor que ela seguiu o caminho de que ela quer saber mais sobre isso. Enfrentar algo ali ela já vai ter, porque já fala para você não procurar nada fora dos canais oficiais. Então, provavelmente, primeiro ela vai procurar dentro dos canais oficiais. Então, ela viu lá a informação, deu de cara na internet com uma imagem escrito que Joseph Smith criou várias versões da primeira visão. O que ela vai fazer? Deixa eu abrir a biblioteca da igreja, abrir o manual, pesquisar, ela vai começar a digitar palavras-chave de Joseph Smith, versões da primeira visão, vai tentar procurar tal, e ela vai acabar vendo que ela não vai encontrar. Então ela não encontra nada nos canais oficiais. E ela fala, então deve ser mentira, né? Mas, como ela decidiu ir por esse caminho que eu falei, de procurar saber mais, ela rompe uma pequena barreira, que é aquela barreira de, não posso procurar nos canais oficiais, na verdade, não posso procurar fora dos canais oficiais, mas eu vou fazer dessa vez. Aí ela começa a pesquisar. Lê historiadores, tem livros, tem relatos. Na descrição no YouTube desse podcast que você está assistindo, se você está pelos aplicativos aí, pelas plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vá até o YouTube, que na descrição desse podcast que você está ouvindo tem uma porrada de materiais ali, tá? Nenhum dentro dos canais oficiais da igreja, embora tenha um que tá lá embaixo, vocês vão ver lá, tá? Aí essa pessoa começa a romper essa barreira e fala, tá, pelo menos isso eu vou fazer, vou romper isso e vou procurar fora dos canais oficiais. E ela acaba encontrando. Ela vê relatos, fatos verídicos dos historiadores que estavam lá, pessoas que não são apaixonadas pela religião mórmon, para a corporação, mas fizeram esses estudos, então estão lá, são reais. Registros, diários antigos de pessoas que viviam do lado. Aí ela se depara com isso. Peraí, então é verdade. Joseph Smith teve várias versões da primeira visão. Aí ela começa a ver, foi 1, 2, 3, tal, até ver as versões. Disso, ela se depara com uma outra informação, por exemplo, sobre a poligamia, moças de 14 anos, que Joseph Smith praticava. Falava para mulheres com maridos vivos, né, porque ele achava bonita, queria ela como uma esposa, né? Então ele chegava, colocava Deus no meio para que pudesse convencê-la a ficar com ele. Aí essa pessoa começa a se deparar com estas informações. E de repente, uma coisa puxa outra, coisa puxa outra, coisa puxa outra, coisa puxa outra, até que ela fala, meu pai do céu, não faz mais sentido eu estar dentro desse lugar. E ela passou esses 20 anos que a gente falou aqui, seguindo fielmente, tomando para si uma fé que ela falou, essa é a fé que eu quero para mim. Ela passou 20 anos assim e eu vou lutar por ela. Só que algo mudou. Ela se deparou com estas informações, colocou à prova o que ela acredita e caiu por terra. Peraí, então não é tudo que me falavam, não é desse jeito. Poxa, que fé que eu estou defendendo. Ela falando para ela mesma. Então ela acaba deixando a corporação mórmon. Essa pessoa, às vezes quando ela sai com um monte de outras dúvidas que ela começa a pesquisar. Só que, paralelo a isso, ela começa a lembrar, ela começa a ver as coisas que ela viveu naqueles 20 anos. Quando bispos ou líderes, por exemplo, chamaram a atenção dela, e ela começa a ver, será que eu precisava levar aquele chamado que eu levei mesmo? Aquele chamado, aquele pito, né? Ouvir aquelas palavras, será que eu precisava? Aí ela lembra uma vez que ela foi humilhada porque tiraram a recomendação dela em algum determinado momento. Dou um exemplo aqui. Aí ela fica pensando, será que eu precisava passar por aquele constrangimento? Às vezes um dia ela precisou da ajuda da corporação mórmon, da igreja mórmon, e foi negado porque primeiro você tem que vender suas coisas, tudo. Aí ela começa a lembrar dessas coisas. Será que eu precisava passar por isso?
Porque hoje, por exemplo, até ela pode ter se deparado com informações que a igreja construiu shopping centers, ações na bolsa, comprando hotéis de luxo, a vida boa da alta cúpula. E sabendo de tudo isso, que é o que leva quando você acaba tendo essas informações que não ensinam lá dentro, muita coisa puxa de lá. Você começa a colocar em pauta as coisas que você vivenciou e fala, pô, será que eu deveria ter passado por isso? Eu precisava mesmo ter passado por isso? E ela começa a pensar nessas coisas. Aí o que acontece com essa pessoa? Chega um determinado momento, estou dando um exemplo específico que a gente imaginando essa pessoa, tá? Que passou 20 anos lá, se deparou com essas informações, começou a repensar tudo que estava lá, e ela acaba se sentindo, ela sente dentro dela, tá? Ninguém está falando por outra pessoa, tô dando esse exemplo dessa pessoa, ela sente lá dentro, fui enganado, pô, não foi legal, não me falaram um monte de coisa. Aqueles homens que eu ouvia falar nas conferências, pô, sábios, que sabem de tudo, perguntam, sabem qualquer coisa, e omitem essas coisas. Poxa, por quê? Porque ela viu, ela vê a veracidade das coisas que ela começou a pesquisar por ela. Aí ela sente o desejo de compartilhar isso, ou pelo menos o desejo de botar para fora. Existe uma parte, né, dentro da gente que o emocional explica. Tem hora que você não consegue guardar para si essas coisas, ou pelo menos falar para alguém. Aí vamos supor que essa pessoa, vou criar um canal no YouTube, porque eu preciso falar sobre isso. Doeu demais agora saber dessas coisas. Eu estava vivenciando e acreditando que aquela era a fé da minha vida. E ela cria um canal. Tô dando um exemplo aqui de um canal no YouTube. Aí ela começa lá, sei lá, ela dá um nome pro canal. Canal Venha Saber Comigo sobre o mormonismo, sei lá. Põe o nome ali. Porque ela quer falar. Aí ela começa a fazer vídeos, por exemplo, mostrando, olha, meu nome é tal, vivi isso na igreja, fiquei 20 anos lá, lá era a fé da minha vida, eu estava seguindo, eu fazia isso, fazia aquilo outro, até que em um determinado momento eu me deparei com algo. Aí ela pode até ir mais a fundo, tá? Às vezes cheguei a comentar com algumas pessoas lá, as pessoas, não, para de ver isso, tal. Mas ela venceu essa barreira, tal, e acabou descobrindo muita coisa. Aí ela conta a história dela na internet. Aí alguém que é membro da igreja assíduo, como ela era aqueles 20 anos, se depara com, por exemplo, o canal dela no YouTube, falando sobre essas coisas e as experiências dela, que ela precisa colocar para fora. Aí alguém vai lá e comenta no vídeo dela, ei, pare de destruir a fé das pessoas. Aí eu convido todo mundo que está ouvindo esse episódio comigo, está me ouvindo aqui agora. Quem destruiu a fé de quem? Quem está destruindo a fé de quem aí nessa história? Ela passou 20 anos acreditando que ali era a fé dela, que ela morreria por aquela fé. Até que ela se deparou com informações que não ensinaram dentro dessa fé que ela acreditou. E ela foi um pouco mais a fundo, até descobrir um monte de coisa. E começou a repensar atitudes que ela vivenciou lá, ações que fizeram com ela, que ela pensou, será que realmente eu devia ter passado por tudo isso? Aí ela vai e falam que ela agora está querendo acabar com a fé das pessoas. Tá certo isso? Tá certo isso? Nós precisamos falar sobre isso. Porque às vezes, eu tô aqui, por exemplo, com esse trabalho, nesse podcast, que hoje virou uma grande corrente. Aí chega alguém e fala assim, ei, para de destruir a fé das pessoas, que nem essa pessoa que apareceu no Instagram para mim. E aí? É complicado falar sobre essas coisas, porque quando as pessoas vêm e falam, para de falar de destruir a fé das pessoas, peraí. A minha história, por exemplo, aqui nesse podcast que veio do mormonismo, é semelhante a essa história que eu falei dessa pessoa que passou 20 anos na igreja, assíduo, tomou aquela fé como fé para a vida, até que se deparou com informações, levou rasteira de informação,
porque é uma rasteira de informação você saber de coisas que não te ensinaram lá dentro. Você se sente triste com isso, magoado. Pô, o que é isso? E você vai querer às vezes falar. Então não é todo mundo que faz. Um ou outro vai falar assim, pô, eu preciso colocar isso pra fora de algum jeito. Aí a pessoa vai, pô, eu preciso falar. Aí ela vai e fala das suas experiências. Só as suas experiências. Aí chega alguém e fala assim, para de acabar com a fé das pessoas. Quem acabou com a fé de quem? Hein? Ela tomou para si aquela fé por 20 anos nessa história que a gente está aqui contando. Aí de repente ela soube de coisas que não ensinaram. Então quem acabou com a fé de quem aí na verdade? A própria corporação. Omitindo, escondendo, mentindo. Aí eu venho e falo essas coisas aqui neste podcast e as pessoas vêm, alguns têm coragem de falar assim, pare de destruir a fé das pessoas. Se você acha que está destruindo a sua fé, pô, sai daqui. Fique à vontade caso você queira, mas se está te fazendo mal, você acha que eu estou acabando com a sua fé, falando e destruindo a sua fé, do mormonismo, por exemplo, sai daqui então. Este lugar não é para você. Ok? Agora, muita gente precisa, hoje eu vejo isso, muita gente precisa ouvir as coisas que eu falo aqui nesse podcast e vão continuar ouvindo. Eu sei que eu não estou querendo aqui e nem é o meu objetivo em nenhum momento, desde o primeiro episódio desse trabalho, desse podcast até hoje, não foi destruir a fé de ninguém. O meu objetivo sempre foi trazer as minhas percepções vivenciadas, não estou inventando percepções aqui, porque eu fiquei 40 anos, até diferente dessa história que eu criei aqui para a gente tentar bolar essa história, para vocês entenderem. Eu fiquei 40 anos lá dentro, vivenciando muita coisa lá dentro, para hoje eu poder vir e dar as minhas percepções, porque eu preciso falar sobre isso. Eu não venho aqui, não tem episódios falando assim, ei, sai do mormonismo. Esse episódio aqui é para que você saia da igreja mórmon. Esse episódio é para que você pare de acreditar nessa corporação. Eu não venho falar isso. Essas frases você nunca ouviu aqui nesse podcast. Eu venho e trago as percepções. E a única questão disso é que quando eu trago as minhas percepções é porque a carapuça serve. Aí quem está ouvindo do outro lado como membro da igreja, ele está querendo destruir. Ele falou sobre... Eu falar sobre Joseph Smith, que ele foi um canalha. Você já estudou a história de Joseph Smith? Você que é um membro da igreja que já está me xingando em 20 mil idiomas em pensamento, você já estudou a história do seu profeta Joseph Smith? De verdade, você já estudou a história dele? Ou você só foi lá ler o nosso legado, que ele tá ajoelhadinho na capa lá e só leu aquilo ali? Pô, se você leu só aquilo ali, sinto muito, que eu já li dezenas de vezes aquele livro, quando estava na igreja aos 40 anos. Não é ali que você vai encontrar as informações. Eu, querendo ou não, uma vez, eu tive que tirar a minha preguiça de lado e fui dar uma olhada em outras coisas. Então eu procurei embasamento, por isso que na descrição no YouTube eu convido você, membro da igreja que está me criticando e me xingando em pensamento em 20 mil idiomas, vai lá olhar alguns daqueles materiais. É que um dia eu venci a preguiça que talvez você não queira vencer, de dar uma estudada. Aí você vai se deparar com essas coisas. Aí você vai entender, se você for procurar essas informações, você vai entender porque alguém como eu estou falando assim, pô, pra mim, eu não tô querendo acabar com a sua fé, mas pra mim, Joseph Smith é um canalha. Foi um canalha. Pelas histórias e todas as coisas que eu vi. Eu não estou falando para você assim, pare de acreditar em Joseph Smith, saia da igreja. Não, eu acho porque eu fui atrás de informações para chegar até isso. Então o meu objetivo não é, escute bem, o meu objetivo não é te tirar da igreja mórmon. O meu objetivo não é fazer você parar de ter a igreja mórmon com a fé da sua vida que você tomou para si e vai defender com unhas e dentes. Não é o meu objetivo.
Tem muita gente que saiu dessa corporação machucada e precisa ouvir essas coisas. Mas não é para você. E eu não quero machucar ou estragar a fé de ninguém. Eu não quero destruir a fé de ninguém no mormonismo. É que a carapuça serve quando eu venho e falo minhas percepções. Então que fique esclarecido de uma vez por todas. Você que veio no Instagram falar comigo e não foi uma pessoa só que falou já nesse sentido para mim. Quando você vem e fala assim, para de destruir minha fé no mormonismo. Peraí, não tô destruindo fé de ninguém. Quer saber? Já falei isso aí, também não é uma primeira vez que eu vou falar isso. Se você tá feliz na corporação mormon, que fique, vive lá para sempre. Legal, nossa, eu já fiz meet, meu amado profeta, um dia quero ver, beijar os pés dele. Beleza. Talvez você... A inocência ainda é um escudo muito forte para a vida. Não vou saber. Beleza, você tem essa opção. Só que tem gente, infelizmente é a minoria, mas tem gente que rompe a barreira e vai procurar saber. Deixa a preguiça de lado e vai dar uma olhada em algumas coisas. Só canais oficiais? Você não vai achar nos canais oficiais. Sinto muito. Então fica nos canais oficiais. Então entenda, não quero que estragar a sua fé. Mas eu vou falar minhas percepções e vou continuar falando as minhas percepções e não quero estragar a sua fé no mormonismo. Só que às vezes a carapuça serve. É a minha percepção que eu coloco para muita gente que quer ouvir. Então pense 2 vezes antes de chegar para mim, ou qualquer outro canal, ou qualquer outros meus colegas, falam assim, estão acabando com a minha fé no mormonismo. Peraí, é a sua fé, cuida dela. Eu não estou pedindo para você sair da igreja e não fiz isso. E nem vou fazer. Tá? Eu já falei que o meu objetivo é muita gente que já está nesse processo de saída e precisa ouvir uma voz. Peraí, existe alguém que passou por algo como eu numa saída da igreja? Tem eu aqui nesse podcast. Mas não é para acabar com a fé de ninguém. Até teve uma pessoa que eu já conheci, que ouviu muito podcast aqui e voltou para a igreja, que eu conheço. A última vez que eu fiquei sabendo, ela falou assim, não, é que eu acho melhor ficar lá. Ok. Não acabei com a fé dela, ela veio, ouviu, aprendeu e quis ficar lá. E aí? Beleza, não é? Não acabei com a fé de ninguém. Queria que vocês que pensam isso, coloquem a mão na consciência antes de fazer isso. Está acabando com a minha fé. É difícil você levar uma rasteira de informações, ser vencido por coisas que não te ensinaram e você que teve que ir atrás ainda, sabe? Ouvindo aqueles homens sábios falarem em conferência que nem eu estava falando aqui. Olha, eles falando ali lindamente, os sábios, mas omitem um monte de coisa. Agora estão abrindo algumas coisas, né, para o público aí, mas é complicado. Então eu queria deixar claro isso. Não é para acabar com a fé de ninguém. Esse podcast não foi feito para isso. É que eu vou trazer as minhas percepções e se a carapuça servir, eu sinto muito. Posso fazer o quê? Tá? Um dia vença a preguiça, deixa a preguiça de lado. E vai estudar. É doído falar isso para um membro da igreja. Eu lembro que alguém uma vez chegou a falar para mim, na época que eu estava membro da igreja, firmão, alguém que chegou falando a respeito de Joseph Smith, a respeito dele sair fugido por causa do banco, lembra daquela história do banco? Aí eu falei assim, para, cara, tal. O pessoal falou, tem um livro, ela falou até o nome de um livro lá, que hoje está na descrição, tá? Hoje esse livro, o nome desse livro está na descrição no YouTube, nesse episódio que você está ouvindo, vai lá dar uma olhada. Mas a pessoa falou na época, eu vou dar uma lida. Eu falei, eu não. Mas na verdade estava com preguiça. Por que eu não li? Tá preguiça. Já tinha as aulas ali, o livro Princípio do Evangelho, Brigham Young, o livro dos ensinamentos dos presidentes da igreja. Para que eu vou ver isso? Mas o dia que eu vi, que eu rompi a barreira, eu vi. Foi chocante. Informações que a gente vai vendo. Aí hoje, falar as minhas percepções é destruir a fé das pessoas? Para com isso. Não cola comigo, sabe? Não cola. Eu só preciso dar esse recado, mas não cola comigo. Eu não tô aqui destruindo a fé de ninguém. Você ama o mormonismo? Fica lá. Eu fiquei por 40 anos.
Mas eu decidi em algum momento romper uma barreira que talvez você nunca vai fazer. Ok, e fique. Tá? Mas as minhas percepções são as minhas. Eu falo, ouve quem quer. Esse podcast está machucando, falando sobre o Joseph Smith de um jeito que eu não gosto. Amigão, ou amigona, tchau. Tchau. Vou deletar. Deleta do histórico seu. Fala assim, ó, esse podcast não quero que apareça mais pra mim. Bloqueia, mas não aparece mais. Normal pra você. Se você acha que eu tô acabando com a sua vida, sua fé, não. E não é meu objetivo aqui. Nunca pedi pra você sair da igreja, nunca pedi pra você deixar sua fé se você acredita. Nunca fiz isso aqui. Estamos entendidos? Fique entendido isso, então, pra quem tá achando isso, tá? Você que sempre me segue aqui, meu amigo e minha amiga de batalha nessa corrente do bem. Eu precisava dar esse recado para algumas pessoas. Desculpa se eu não dei uma informação importante, eu não vim com um assunto diferente aqui. É que muita gente está falando isso. Aí hoje veio uma outra pessoa e falou, pô, é a gota d'água. Tanto de gente que às vezes fala, para de estragar a minha fé. Eu membro da igreja, né? Membros da igreja. Para de estragar a minha fé. Eu não estou estragando a fé de ninguém. Será que eu estou estragando a fé de alguém? Eu vivi tudo isso, que igual essa história que eu falei dessa pessoa que passou 20 anos lá, tomando a fé como minha prioridade. Só que um dia eu me deparei com coisas que não ensinaram pra mim. Rasteira mesmo, informação, doeu. Hoje eu não posso falar. Se eu falar minha percepção, eu tô acabando com a fé de quem continua, não tô. Tá? Foi um papo interessante, a gente precisava falar sobre essas coisas, tá bom? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.